7 sinais de que a sua dor no quadril é mais grave do que parece. Você sabia que a dor no quadril ela pode esconder algo muito mais sério do que parece? E nem toda dor é só cansaço ou idade chegando? E às vezes seu corpo está dando um alerta claro de que algo precisa de atenção e muito rápido. E eu estou aqui para poder te mostrar os 7 sinais que mostram por que a sua dor no quadril pode ser mais grave do que parece. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vamos acabar com a dor no seu quadril. O primeiro sinal é que a dor que irradia para a virilha ou para a região do joelho. Esse é um clássico e muita gente nem percebe, sabia? Você sente dor no joelho, faz um raio-x do joelho e não dá nada, mas a dor continua acontecendo. Isso acontece porque a dor no quadril nem sempre é sentida diretamente no quadril. O nervo femoral e o nervo obturador, por exemplo, que leva a dor para a região da frente da coxa do joelho. Então, quando esse nervo é estimulado, você tem dor que irradia para essa parte. A artrose avançada, o impacto femoroacetabular e a necrose da cabeça do fêmur causam inflamação que pode irritar esse nervo. E tem um estudo de 2012 que mostra que mais de 30% das queixas de dor na região do joelho em pacientes adultos acima de 50 anos estavam associadas a doenças do quadril. Então, vou te dar um exemplo clínico. Um paciente que tem dor na região do joelho, que não está melhorando com o tratamento, que fez fisioterapia, não melhorou, foi diagnosticado com artrose de quadril grau 3. E o foco da pesquisa estava no lugar errado. Então, a recomendação é, sentiu dor na região do joelho, não tem nenhuma causa clara, já tratou, não melhorou, pede um exame do quadril. É muito comum, se a dor for no joelho e o problema não está no joelho, não necessariamente ela é do joelho, pode ser do quadril. E como que isso te impacta? Ele pode confundir o diagnóstico do médico, pode atrasar o tratamento e piorar sua qualidade de vida. A segunda é a perda da mobilidade. Então, se você tem dificuldade para poder calçar meia, colocar calça, cortar a unha do pé, é muito importante, porque você começa a ter dificuldade para poder fazer tarefas simples, para poder amarrar um cadarço, para poder vestir a calça quando está em pé, passar uma calcinha, passar uma cueca. E isso indica que você tem uma limitação de rotação do quadril. E é muito comum em casos de artrose e em casos de impacto femoroacetabular. Segundo os dados da Associação Americana, da Academia Americana de Ortopedia, a perda da mobilidade é o segundo sintoma mais precoce quando a gente está pensando em uma artrose que já está evoluindo. Ela só perde para a dor. E como que a gente vê isso na prática? É como se fosse uma porta que não consegue abrir por completo, que alguma coisa está impedindo o movimento, e normalmente é o osso batendo com o osso. E nesse caso, a recomendação é, se você tem uma limitação, percebe que essa limitação está piorando, procura uma avaliação específica de um ortopedista de quadril. Mas é a idade, a rigidez da idade, mas rigidez associada a uma dor constante nunca é normal, viu? Esse tipo de limitação pode atrapalhar sua higiene pessoal, sua autonomia e muitas vezes afeta até sua autoestima. Imaginou você ter que pedir para alguém vestir sua calcinha e sua cueca? O terceiro fator são os estalos ou travamentos na região do quadril. Não sei se você já sentiu alguma vez o seu quadril saltar, pular ou travar. Esse sintoma ele pode indicar que essa síndrome do estalido é uma lesão labral ou às vezes até um corpo estranho interarticular. O que é um corpo estranho? É um fragmento de um osso que soltou quando você tem um desgaste na articulação do quadril. Esses problemas eles podem evoluir para uma artrose se eles não forem tratados. E tem um estudo da RBO, que é a Revista Brasileira de Ortopedia, que mostra que os pacientes que têm estalidos frequentemente apresentam 3 vezes mais risco de desenvolver um desgaste no quadril. Então, um paciente, pensa comigo aqui, um paciente jovem, atleta, que faz atividade recreacional, toda vez que agachava sentia estalo. Quando a gente foi avaliar, diagnóstico de impacto femoroacetabular com lesão labral. Qual que é a recomendação? Procure um especialista se esses estalos forem muito frequentes e muito dolorosos. Agora, um mito comum. É só ar na articulação. Nem sempre, viu? Estalo
que tenha dor associada precisa de avaliação. E isso pode impactar muito, viu, em atividades físicas, ele pode piorar com o tempo e levar a uma sobrecarga compensatória. O quarto fator seria a dor noturna que atrapalha o sono. Isso aqui acende um alerta vermelho, porque a dor no quadril que incomoda à noite, especialmente quando você está em repouso, ela pode indicar uma doença inflamatória ou um desgaste avançado. Então, quando você está em repouso, o nosso corpo não distrai a atenção com outras atividades. Então, é a hora que a dor se manifesta de maneira mais intensa. E os estudos mostram que a dor noturna é um dos principais indicadores de necessidade cirúrgica em pacientes com artrose de quadril. Então, imagina um paciente que dormia com 2 almofadas no meio das pernas por causa da dor lateral do quadril. Então, esse paciente é um paciente que ele tem uma tendinite grave com uma artrose grau 3. Então, a recomendação para você é, se a dor te acorda ou te impede de dormir, é hora de investigar. Muitos pacientes falam, não, mas é porque de noite esfria, então a gente sente mais dor. Isso pode até piorar a sua dor, mas a causa real pode ser muito mais séria do que isso. E ter uma dor noturna pode te dar prejuízo de sono, fadiga diurna, queda de produtividade e até atrapalhar o seu humor. Quinto fator é o uso constante de anti-inflamatórios. Então, anota essa aqui. Dor que só melhora com anti-inflamatório é sinal de alerta, tá? Então, muita gente cai na armadilha de controlar a dor com remédio. Ok, é importante, você não tem que ficar sentindo dor. Mas se você tem que tomar frequentemente, significa que você está adiando o seu tratamento certo. O uso prolongado de anti-inflamatórios ele pode causar lesões gástricas importantes, lesões no rim e também cardiovasculares, inclusive insuficiência cardiológica. E de acordo com uma meta-análise do jornal britânico de medicina, o diclofenaco e o etorecoxib, que são anti-inflamatórios, que estão entre os mais eficazes, eles também são os que mais exigem monitoramento por efeitos adversos. Então, se você toma remédio toda semana, ou mais de 10 dias seguidos, ou pelo menos 10 dias no mês, você precisa reavaliar o seu diagnóstico. Ah, se passou a dor, tá tudo bem, mas o problema estrutural, que é a causa do seu desgaste, da sua dor, continua lá. Então, o que isso pode levar? Dependência de medicamentos e risco de mascarar doenças mais graves, tá? O sexto fator seria a dificuldade para caminhar longa distância. Então, se você já tentou caminhar 2, 3 quadras, sentiu que a dor te fez parar, esse é um sinal de que seu quadril está perdendo função. Então, a limitação para a marcha está diretamente relacionada à perda do espaço articular e principalmente à perda de força da musculatura glútea. Então, tem trabalhos que mostram que paciente com artrose avançada, eles caminham em média 50% menos do que as pessoas da mesma idade que não têm artrose. Então, se sua marcha está limitada, você não está conseguindo andar direito, comece a pensar num fortalecimento ou até em opções de infiltração, viu? Pode ajudar muito. E o que é muito comum que o paciente pensar, não é porque eu estou fora de forma, por isso que eu não consigo caminhar. Mas a dor localizada que piora com progressão não é só sedentarismo. Então, isso pode levar você a ter uma perda de autonomia, queda de rendimento físico e principalmente alteração do seu hábito social. E o sétimo seria o histórico familiar e piora progressiva. A artrose ela tem um componente genético muito forte. Se seus pais, tios, avós fizeram prótese de quadril, você tem mais chance de desenvolver alterações articulares precoces do que uma pessoa que não tem parentes com artrose. E além disso, se a dor vem piorando mês após mês, sem melhora com medidas simples, esse é um dos sinais mais importantes de alarme. Então, os estudos mais recentes mostram que pessoas com histórico familiar têm quase 2 vezes mais risco de progressão rápida da artrose. Então, a recomendação para você é, fique atento à sua herança genética, não espere sua dor piorar para poder buscar ajuda, viu? E o que é muito comum é o pessoal pensar, não, isso é coisa da idade, mas tem gente com 70 anos e com quadril saudável, então não tem nada a ver com idade. E o impacto funcional disso é que se você tiver uma artrose, um familiar, você tem um risco de precisar com uma cirurgia em uma idade muito mais jovem. Então agora vamos recapitular os 7 sinais que são, o primeiro, a dor que irradia para a virilha ou para o joelho, perda da mobilidade, dificuldade para calçar meia, cortar a unha, estalo ou travamento, dor noturna, uso constante de medicamentos,
dificuldade para caminhar e o histórico familiar com uma piora progressiva. Agora que você sabe quais são os sinais, agora é com você. Se você identificou algum desses sinais, curta esse vídeo aqui, entre em contato, agenda uma consulta, uma avaliação, mas não deixa a artrose vencer o jogo. Até semana que vem.